Boa tarde, turma do 7º ano. Tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula de arte de hoje. E antes de tudo, eu gostaria de agradecê-los imensamente por todo o empenho, dedicação e envolvimento no nosso projeto cultural Arraiá na Quarentena. Vocês são a parte fundamental para que esse projeto acontecesse de forma tão brilhante como aconteceu. Muito obrigada pela participação de todos vocês e, mais uma vez, parabéns. Foram trabalhos belíssimos que deixaram o nosso mês junino ainda mais lindo. Muito obrigada mesmo. E hoje nós retomamos as nossas aulas no nosso livro didático, certo? Porque as aulas eram sobre o nosso projeto, então agora nós retornamos ao nosso livro. No livro didático, nós ainda estamos no capítulo 3, As cores expressam sentimentos. E hoje nós vamos conhecer 3 movimentos artísticos que trabalhavam muito com as cores, que as cores eram parte fundamental dos seus trabalhos artísticos. O primeiro movimento que nós vamos conhecer é o expressionismo. Nós já até falamos sobre ele, né? Expressionismo é expressar sentimentos e emoções, colocar para fora o que se sente. E esse movimento, que surgiu na Alemanha, tinha uma característica bem peculiar, porque os pintores, eles utilizavam a pintura dramática, certo? Eles procuravam expressar os sentimentos como amor, medo, solidão, tudo de uma forma bem característica. Na arte plástica, o que eles faziam? Eles deformavam um pouco as figuras para poder retratar as emoções, os aspectos negativos da sociedade moderna, como, por exemplo, a miséria, a guerra, a fome, a desigualdade social, os sofrimentos da alma humana. E para isso eles empregavam cores puras, sem misturas, cores vibrantes, fortes e que muitas vezes elas nem sempre correspondiam com a realidade. Mas eles faziam isso para reforçar a ideia que o movimento queria repassar, que era de expressar sentimentos. Então vejam como a cor é uma peça fundamental nesse trabalho, né? Então as cores fortes e vibrantes, elas provocam sensações e emoções diferentes e eles queriam realmente tocar o espectador das obras. Então um grande nome desse movimento artístico é Vicente Van Gogh, que está lá no livro de vocês na página 38. Foi um grande pintor holandês que utilizou bem as cores dramáticas e vibrantes, e tinha pinceladas que eram muito expressivas. Então, quando a gente estuda sobre Van Gogh, a gente vê que ele está no movimento pós-impressionista, mas ele se encaixa também perfeitamente no movimento expressionista, porque muitas de suas obras elas possuem características marcantes desse movimento, como a dramaticidade, as cores puras, certo? Os traços fortes que ele utilizava e também pela profundidade psicológica das pinturas dele, porque Van Gogh ele tinha muitos pensamentos conturbados em sua mente e ele expressa tudo isso através das suas obras, como vocês estão vendo agora, exemplos de obras de Van Gogh. Então, em vários momentos de sua vida, ele expressa o que sentia através das pinturas. E isso é muito interessante, porque as cores, elas causam esse efeito em nós. Quando nós olhamos as obras de Van Gogh, obras diferentes, nós vemos que em cada situação ele emprega as cores de uma maneira muito singular para provocar esse sentimento, né? Para que nós possamos compreender que sentimento ele estava sentindo ao realizar a pintura, certo? Então, o movimento expressionista, nós já estudamos, é só uma pequena revisão do que ele trabalha com as cores, certo? Para a gente entender que as cores, elas são elementos de expressão dos nossos sentimentos, tá? E o expressionismo, ele se deu também em outras linguagens artísticas, como a escultura, por exemplo. Mas como nós estamos tratando de cor, nós vamos trabalhar apenas com as artes plásticas, tá? A pintura. Outro movimento que também faz uso da cor para expressar suas obras é o cubismo,
tanto ismo, não é verdade? Então, o cubismo ele é um movimento artístico também, que surge lá em Paris, em 1907. Então, no início, os pintores desse movimento, eles faziam pinturas com formas geométricas, geralmente com cubos, cilindros, esferas, e assim eles retratavam tanto as pessoas, né, tanto as figuras humanas, quanto os objetos. Nessa pintura, eles não focavam nem no predomínio da luz e a pintura tinha um brilho assim quase metálico. Então, a cor aqui, no início, ela não era a parte ainda mais importante. O que era mais importante era realmente as formas geométricas, né? E aí, uma das características desse movimento é que eles abandonam a perspectiva, que é aquela lei que divide igualmente na obra, na tela, os aspectos e elementos que se vai pintar. Então, eles utilizam o claro e o escuro, que não tem função nenhuma para eles, e aí eles vão dar volume aos objetos. Na perspectiva, a gente faz isso, a gente usa a lei de luz e sombra para dar volume aos objetos. Mas como no cubismo, o interessante deles era realmente essa deformação com formas geométricas, eles abandonam essa prática, né? Então, as cores mais usadas no início desse movimento eram realmente o preto, o cinza, o marrom, tons de verde, né, que eram cores que não tinham tanto impacto dentro da obra com formas geométricas, certo? E aí depois eles vão incorporando as pinturas com cores mais vivas, né? Então eles começam a modificar um pouco a construção desse movimento. E aí, com todas essas cores introduzidas no trabalho do cubismo, depois de um certo período, em 1911, mais precisamente, eles começaram a acrescentar a essas pinturas outros materiais que não fosse apenas a tinta, né? Então, eles acrescentaram tecidos, jornais, selos, embalagens, certo? Então, muitas obras cubistas, como vocês estão vendo, elas são fruto também de recorte, colagem, montagem, não apenas só na pintura, tá? E aí é um uso diferencial da cor em relação ao expressionismo, como a gente acabou de ver. E uma obra muito famosa é Guernica, de Pablo Picasso, de 1937. Né? Então, nessa obra, que é uma denúncia social, ele representou aí o bombardeamento que ocorreu na vila de Guernica, no norte da Espanha, na época do nazismo. Então, é uma obra histórica, certo? Do cubismo. Então, são dois movimentos artísticos diferentes e que empregam as cores também de maneiras diferentes, certo? O terceiro movimento que nós vamos estudar está no livro de vocês, na página 40, então, por favor, acompanhem. Então, gente, nós vamos conhecer agora outro movimento, né, artístico chamado Pop Art. Né? Então, o que é o Pop Art? É um movimento, né, que é caracterizado pela reprodução de temas que se relacionam ao consumo, à publicidade, tudo isso voltado ao estilo de vida americano, certo? Então, é um termo em inglês, pop art, que significa arte popular, né? Então, surge lá na década de 50, lá na Inglaterra. Essa expressão ela foi criada por Laurence Loewy, num dos encontros que ele tinha com um grupo de artistas, que eles chamavam de grupo independente. E aí, depois, na década de 60, se difunde e atinge o seu auge, né, em Nova York. A pop art, ela não é considerada um fenômeno da cultura popular, né? Apesar dela ser retrato dessa cultura popular em massa. Mas ela é uma interpretação que os artistas fizeram da cultura dita popular e de massas. Então, não é que o pop art represente a arte popular, representa a visão dos artistas em relação às pessoas, como elas achavam que era uma arte popular, certo? Então, é um movimento que influenciou muito os grafismos e desenhos relacionados à moda. E aí, a característica do pop art realmente é voltada para a cultura de massa, né, para as pessoas. Então, é uma arte que é compreendida facilmente porque ela traz elementos do cotidiano, então conhecidos por todos. Latas de sopa,
Coca-Cola, artistas e personalidades como Marilyn Monroe, Elvis Presley. Então, esses artistas e esses elementos do cotidiano são incorporados, né, com cores vibrantes, contrastantes, pintando o fundo, dando uma nova visão para esses elementos e personalidades tão comuns no dia a dia das pessoas. E aí, por isso, o nome, né, pop art. E as características desse movimento são, primeiro, aproximar a arte da vida cotidiana, então as pessoas correndo no trabalho, as mulheres no mercado de trabalho também, e toda essa correria traz consigo essas obras. Inclusive, nós temos obras que relacionam os fast foods, né, americanos, o hambúrguer, Coca-Cola, que são comidas compradas já prontas, simbolizando assim o que as pessoas consumiam muito, né? Porque também o pop art é uma crítica ao consumismo. A utilização das cores intensas e vibrantes, né, cores contrastantes em suas obras, em suas montagens, é uma característica também bem presente, bem marcante. Inspiração na cultura de massa, o que as pessoas consomem em mais quantidade, que artistas que elas acompanham, né, e também o uso da imagem das celebridades, como foi mencionado, e a inspiração no universo das histórias em quadrinhos também. Então, esses símbolos, né, todos eles escolhiam imagens e símbolos da natureza popular, então, fruto do meio da sociedade para suas obras. Então, eram símbolos que também eram ironizados, né, para se fazer uma crítica subjetiva ao excesso de consumo da sociedade capitalista da época. Então, em uma sociedade altamente capitalista, onde cresce, né, esse consumismo exagerado, era uma forma de crítica também a essa cultura de massa que era consumista. Mas também ela se alimentava dessa indústria cultural, na verdade. Então, a pop art, ela evidencia também uma crise na arte, né, que é a volta do retorno artístico à arte figurativa, porque até então nós tínhamos o expressionismo e lá tinha obras abstratas que nós acabamos de ver. E aí vem agora, de novo, a arte figurativa, não é verdade? Então, ela não separa a arte e vida, né? Elas conectam isso. Então, por isso que ela foi muito bem difundida por conta disso. E aí nós temos artistas famosos como Andy Warhol, né? Que ele representou ídolos da música popular, do cinema, e evidenciou isso em cores, né? Então, exemplos também, como eu falei, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson. E nós também temos obras que são relacionadas ao cotidiano, né, alimentício. Outros artistas que também fazem parte é Edward Louis Paolozzi, Richard Hamilton. Então, são obras todas voltadas para o universo popular. E no Brasil, ela surge em outro contexto histórico. Aqui era a época da ditadura militar e os artistas eles estavam utilizando essa estética pop para se comunicar com as pessoas de massa e transmitir críticas ao sistema, o sistema de governo. Então, aqui, essa perspectiva da pop art, ela ganha um novo sentido, né? Até mesmo sentido de denúncia. E aí nós temos alguns nomes importantes da pop art brasileira. Antônio Dias, Cláudio Tosi e também Rubens German. Então, esses artistas, eles trouxeram o que era popular, né, que as pessoas já conheciam, para dentro da arte através das cores intensas e vibrantes. Então, é um movimento belo, né, um movimento rico de cor e também bem comum entre as populações. A nossa atividade agora é produzir uma pop art. Você vai seguir o passo a passo do nosso livro didático, certo? Lá na página 40, para a gente construir uma obra pop art. Qualquer dúvida, podem me procurar no PV e eu darei mais esclarecimentos em nosso grupo do WhatsApp. Tchau, gente. Bons estudos. Boa tarde.